Quando pensamos em vinhos, logo lembramos da uva e do seu responsável técnico, o enólogo. Nesse dia 22 de outubro, comemoramos o Dia do Enólogo e viemos até a Cave dos Frades, no município de Vila Flores, conversar com o Frei de Jair. Ele que é responsável pela vinícola aqui da Vila Capuchinhos e conta pra gente um pouco mais sobre esta profissão. Então, a função de um enólogo, eno significa vinho e logo é uma palavra do radical do grego, né? Então, eno é vinho e logo significa amigo, aquele que estuda, aquele que sabe sobre. Então, por exemplo, filosofia é o amigo do saber, né? A pessoa que se interessa pelo saber. Então, enologia é aquele que estuda, é aquele que sabe sobre vinhos e sobre a produção do vinho, sobre a produção da uva. Existem cursos técnicos para se tornar um enólogo, existem cursos superiores, como qualquer outro curso. Então, eu comecei a estudar enologia em 2013, então eu fiz o curso superior de enologia, tecnólogo em enologia, no Instituto Federal de Bento. Hoje, o Rio Grande do Sul tem 3 escolas de enologias, que é uma no Pampa, uma em Pelotas e a de Bento. Mas a mais antiga, a mais tradicional, que era a primeira do Brasil, era o Instituto Federal de Bento. Então, eu estudei e aí também tive a alegria de vir morar em Vila Flores, que é onde nós ainda temos uma cantina. Então, assim, eu fui estudar justamente com a necessidade de vir trabalhar no setor do vinho. Me parece assim que na vida sempre é importante, todos nós é assim, ter alguma profissão, alguma coisa que nos realiza e que nos dá sentido de fazer as coisas com alegria, com prazer, com amor. Eu fiz muitas coisas antes de chegar a Vila Flores, a chegar na cantina, a estudar enologias. Mas quando eu estudei enologia e vim trabalhar no setor do vinho, foi um ambiente, um espaço, um setor que me realizou muito. Então, assim, para mim é muito importante eu saber que eu sei fazer vinho, que eu estudei, que eu tenho uma profissão. Eu sou frei, sou religioso e isso é o essencial da minha vida. Mas eu também sei fazer alguma outra coisa que contribui muito para a minha vida. Então, assim, a enologia, a elaboração de vinhos me agrega muito nesse sentido de fazer uma coisa com gosto e fazê-la bem feita. Assim, e estudar enologia, poder se aperfeiçoar nesse curso, essa é a grande realização. Os freis capuchinhos sempre tiveram muita tradição de produzir vinhos, desde quando eles vieram para o Rio Grande do Sul, isso em 1896. Então, há uma tradição, na maioria das nossas casas, de se elaborar vinhos. Vila Flores também os freis começam a elaborar vinhos, e isso por volta dos anos 50. Então, há uma tradição muito grande. Muitos outros freis antes de mim elaboraram vinhos e começaram a construir essa história da vinícola Frei Fabiano. Então, eu vim para cá depois, em 2013, aos pouquinhos fui assumindo também e fui começando a ajudar a elaborar os vinhos da Cantina Frei Fabiano, que hoje a gente fez uma opção, e a Cantina Frei Fabiano se chama Cave dos Frades, não mais Cantina Frei Fabiano. Frei Fabiano foi um frei que veio para cá nos anos 50, num dos primeiros frades que vem, e ele foi, para mim, o grande responsável pela cantina aqui. Ele foi um mentor, ele trabalhou aqui por 30 anos, assim, ele deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial foi com ele, né? Então ele veio, então os vinhos ainda hoje continuamos com 2 linhas de vinho, e uma das linhas de vinho então se chama Frei Fabiano. Então hoje a cantina se chama Cave dos Frades, e uma das linhas de vinho se chama Frei Fabiano, justamente em homenagem a tudo aquilo que Frei Fabiano fez aqui na cantina. A Cave dos Frades hoje tem 2 linhas de vinho. Uma, que é a linha Frei Fabiano, que são os vinhos, nós costumamos dizer os vinhos de entrada, que são os vinhos para consumo mais rápido, são os vinhos elaborados e consumidos em 1 ano, 2 anos, são vinhos mais rápidos. E aí, então, encontramos toda a linha de vinhos de mesa, Isabel, Bordeaux, Niagara, e também toda a linha de vinhos de entrada vinífera, seja Cabernet, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Moscato, então alguns vinhos viníferos também. E a gente possui depois que a gente mudou, então fez essa mudança de nome, a gente criou uma segunda linha de vinhos, que é a linha de vinhos Tenerezza. Então, os vinhos Frei Fabiano é uma homenagem a Frei Fabiano, que foi o grande mentor, e a linha Tenerezza nos recorda São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é para nós, freis capuchinhos, e é para o mundo inteiro, o irmão universal.
é o patrono da ecologia, é o irmão de todas as criaturas. Então, São Francisco de Assis, a gente sempre dizia muito que ele era um homem terno, de ternura e de grande vigor. Vigor por aquilo que fazia, por aquilo que sonhava, por aquilo que vivia. Então, ternura, tenerezza, é em homenagem a São Francisco pela ternura que ele tinha por todas as criaturas. Então, na linha Tenerezza, hoje nós temos 2 vinhos, que é um Merlot e um Cabernet Safra 2018. Então, os vinhos da linha Tenerezza não são vinhos de consumo mais rápido, são consumos com maior potencial de guarda. São vinhos todos que passam por barrica e serão vinhos todos safrados. Então, cada safra terá suas 1.000, 2.000, 5.000 garrafas, não sei, mas afinal, hoje nós só temos 2 vinhos, um Cabernet e um Merlot, safra 2018. Agora a gente vai lançar 19, outros 3 vinhos, e estamos preparando os vinhos da safra 2020. Então esses são vinhos com passagem por barrica e com maior potencial. E eu lembro que antes tu me dizia assim, e como é que se cria um vinho novo? Bom, vai surgindo disso, né? Sabe assim que existem muitas formas de se elaborar um vinho. Por exemplo, existem os vinhos que não passam por barrica e os vinhos que passam por barrica. Então, esses são vinhos diferentes. E também em 2017 a gente começa a ideia de começar a produzir vinhos bases aqui para produzir espumantes aqui. Então, assim, a gente começa também a produzir espumantes pelo método tradicional. O método tradicional é aquele que a segunda fermentação da espumante se faz dentro da garrafa. Então, a gente vai criando linhas novas, produtos novos e assim vamos tentando sempre criar novos produtos e produtos com maior potencial, talvez com maior qualidade. Tem uma brincadeirinha ou um fato verdadeiro, não sei, que sempre se diz assim, e às vezes eu conto isso para falar dos vinhos, que diz que com uma criança, quando ela é meiga, dócil, a gente diz assim, um amor de criança, quando pequeno, quando ele ficar velho, ele vai ser um bom velhinho. Agora, quando a criança é meia ranzinza, meia azeda, desde pequenininha, quando fica velho, vai ficar terrível. E isso se aplica bem para os vinhos. Porque quando um vinho assim, tem um grande potencial, ele é bom de jovem, ele tem uma grande potencial de quando ele ficar um pouco mais velho ou mais envelhecido, com o seu tempo, que também vai ter um tempo, ele ficará melhor. Agora, quando o vinho não tem uma grande estrutura, que são os vinhos que a gente chama assim de estrutura mais simples, a tendência é que eles vão ficar bom em 1 ano, 2 anos, mas depois eles vão começar já a decair. Quer dizer assim, o vinho já começa a perder qualidade. Então, por isso que eu digo que os vinhos Frei Fabiano são vinhos mais simples, né? Então, são vinhos para ser consumo mais rápido, não são vinhos para ser guardado. Ele vai aguentar 1 ano, 2 em garrafa? Vai, mas talvez não 3, 4. Agora, quando um vinho passa por barrica, os taninos da barrica se juntam aos taninos do vinho. E isso dá ao vinho maior estrutura. Assim, o vinho fica com maior estrutura, a cor se mantém por muito mais tempo, né? E, então, essa ligação, a gente diz assim que os taninos do vinho são taninos pequenininhos. Quando se ligam aos taninos da madeira, eles ficam taninos maiores. E eles vão ter um tempo de durabilidade muito maior. Então, assim, os vinhos, geralmente os vinhos com maior potencial, mais tempo de guarda, são os vinhos que passaram por madeira, né? E aí sim, talvez... Mas a gente tem que acompanhar os vinhos e perceber, está ficando bom, evoluiu por 10 anos, quando chegou aos seus 12 anos começou a regredir, então vamos tomar de uma vez antes que fique pior, né? Então, assim, tem um tempo. Diz que a gente também na vida assim, tem um ápice e depois começa a descer. Os vinhos é a mesma coisa. Então, assim, certamente tem vinhos que com 2 anos estão no seu ápice e tem vinhos que terão ápice com 10 anos, com 15 anos, né? Eu sempre vejo que linha Frei Fabiano, para mim, são vinhos que não passam por barrica para consumo mais rápido. Vinhos da linha Tenerezza são vinhos que passam por barrica e eles terão um potencial maior. E aí, talvez, quanto mais velho, melhor.